Oi pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para falar com vocês algo que me chamou muito a atenção. Alguns dias atrás eu vi um documentário sobre leões, sobre a caça de leões em alguns países, que acontecia com muita frequência antes e que agora é mais raro, mas ainda existe. E me chamou a atenção algumas coisas e eu quero falar para você. Em alguns países ainda é permitida essa caça e ela inclusive é um esporte de rico. Pessoas vão até lugares, caçam leões. E existem pelo menos dois tipos de caçadores de leões. Os que caçam para matar, um leão morto vale 50 mil dólares. Então existem países que permitem essa caça. Mas o mais comum entre os caçadores de leões eram os que caçam ou que caçavam para que esses leões fossem enjaulados, levados para circo. Hoje não é mais permitido animais em circo, mas antes era, então caçava-se o leão, pegava-se ele vivo e levava para o circo e vendia esse leão. E isso era muito comum e ainda é em alguns países. Então eu, vendo esse documentário, me chamou a atenção a forma como eles fazem com o leão que é pego vivo. O leão que é pego vivo é colocado dentro de uma jaula e você já deve ter visto em algum filme. Quando o leão ele acorda, porque foi pego com aqueles dardos adormecedores e tal, e quando ele acorda, ele percebe que está dentro da jaula. E você deve lembrar em algum filme que você viu, ele anda de um lado para o outro incansavelmente. Quando ele acorda, ele fica desesperado porque ele está preso. A sua liberdade foi cortada, foi impedida, e ele agora está enjaulado, e quando acorda, tem um pouco de carne e um pouco de água para que ele beba. Mas o leão ele se recusa a comer aquela carne, se recusa a beber aquela água e ele anda de um lado para o outro até desmaiar de fome e de sede. Quando ele acorda do desmaio e ele olha que ainda tem carne, tem água, ele come só um pouquinho de carne e bebe só um pouquinho de água, como num caso de se recusar a aceitar aquilo ali. E ele continua a andar de um lado para o outro na jaula e fica fazendo aqueles barulhos que um leão sabe fazer muito bem. E ele anda de um lado para o outro até desmaiar de novo. Sabe quanto dura esse processo? Quanto tempo dura? 6 meses. Ele fica durante 6 meses acordando, vendo que tem um pouco de carne, come um pouquinho, bebe um pouquinho de água, anda até desmaiar. Chega um momento, dizem os caçadores, que o cara do circo, a pessoa que prendeu esse leão e enjaulou ele, de semana em semana, de mês a mês, ele vem até a jaula e olha bem dentro do olho do leão. E dizem os especialistas que chega um momento que o leão perde o brilho nos olhos. É como se naquele começo ele lembrasse ainda que ele era livre. Ele lembrava do vento batendo na sua juba, ele lembrava da sua esposa, né, a sua leoa, lembrava da sua família, lembrava de tudo, e chega um momento que o leão, depois de tanta tortura, depois de tanto sofrimento, é como se ele esquecesse. E se aquele que prendeu ele ficar com pena dele e soltá-lo na selva de novo, em questão de dias esse leão vai ser morto, porque ele perdeu a sua capacidade selvagem. Ele perdeu o seu instinto de caça. Essa história me chamou a atenção porque tem muita gente assim. Tem muita gente que por causa dos sofrimentos perdeu o brilho no olho. Tem muita gente que por causa de traições deixou de fazer aquilo que mais amava fazer. Deixou de sonhar de novo com a liberdade, deixou de sonhar de novo com a saúde, deixou de sonhar de novo com a felicidade. E eu resolvi fazer esse vídeo porque Deus falou comigo. Eu tenho convicção em dizer para você, Deus falou comigo, para que eu dissesse para você que nós somos os únicos animais, lembrando você que nós somos do reino animal, eu e você somos os únicos animais que somos capazes de, quando perdermos o brilho nos olhos, e podemos perder o brilho nos olhos por várias coisas, por uma traição, por uma decepção, uma frustração, por uma depressão, perdemos o brilho nos olhos, nós somos os únicos capazes de ter novamente brilho nos olhos, vontade de viver, fome de sair por aí, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, ou fazendo aquilo que nos faz feliz, que nos realiza.
Eu quero dizer para você que Deus pode nos ajudar nesse processo. E Ele, quem sabe, seja o único, Jesus Cristo, que pode nos ajudar a ter de volta aquele brilhinho no fundo do olho. Aquela moça que amava cantar para Jesus, que amava trabalhar para Deus, aquele rapaz que fazia, acontecia, que era feliz, que era um pai de família, que trabalhava pela sua família, aquela esposa que amava cuidar da casa, amava o seu marido, os seus filhos, agora não tem mais brilho no olho. Eu quero falar para você uma palavra que está em Isaías capítulo 40, versículo 29. Ela diz assim: Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças àquele que já não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Não perca o brilho nos olhos. E se você perdeu, recorra a Jesus. Ele pode devolver a você a capacidade de sonhar e de ousar fazer acontecer nessa vida. Tá bom? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Fique na paz.